Olá, bom dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje Deus nos traz uma palavra de edificação e direção. Receba em seu espírito, meu querido irmão, minha querida irmã. Isaías 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na verdade e andam falando mentiras. Concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Eita glória, uma palavra voltada para a justiça. Amados, precisamos entender que justiça e juízo estão na mão do Senhor. Na mesma medida que Ele opera a justiça, Ele também opera o juízo. E nessa explicação de Isaías 59,4, a história da passagem bíblica que fala sobre a falta de justiça e integridade. Bom, desde os tempos mais antigos, a humanidade tem lidado com questões de justiça e integridade. Em muitas culturas, amados, a ideia de que a verdade e a honestidade são valores fundamentais é algo que é passado de geração em geração. E na Bíblia, esses valores são enfatizados em muitos lugares, incluindo em Isaías 59,4, que é o texto que a minha amada esposa leu, que você ouviu. Nessa passagem, o profeta Isaías fala sobre as pessoas que não conseguem defender as suas causas com justiça e integridade. Em vez disso, elas usam argumentos vazios e acabam falando mentiras. Elas concebem maldade e geram iniquidade. Em outras palavras, amados, elas não agem de forma honesta e justa, mas sim de forma desonesta, de forma corrupta. A história por trás dessa passagem é complexa e envolve muitos fatores culturais e religiosos. No contexto do livro de Isaías, a passagem faz parte de uma série de profecias que falam sobre a restauração de Israel. Isaías estava falando para um povo que havia sido exilado de sua terra natal e que estava sofrendo muito. Ele estava tentando encorajá-los a se arrependerem dos seus pecados e a voltarem para Deus. No entanto, a passagem de Isaías não era apenas para os israelitas. Ela também estava falando para todas as pessoas que viviam naquela época e que estavam enfrentando problemas semelhantes. Ele estava dizendo que a falta de justiça e integridade era um problema generalizado e que precisava ser abordado. Hoje em dia, amados, a mensagem de Isaías continua sendo relevante. Ainda vivemos em um mundo onde a justiça e a integridade são muitas vezes negligenciados em favor do poder e também do dinheiro. Preste atenção, amados, a passagem de Isaías 59,4 nos lembra que precisamos agir com honestidade e justiça, e isso em todas as áreas de nossas vidas, se quisermos viver em um mundo melhor. Em resumo, a passagem de Isaías 59,4 fala sobre a falta de justiça e integridade que muitas vezes é vista em nosso mundo. Ela nos lembra que precisamos agir de forma honesta e justa em todas as áreas das nossas vidas se quisermos viver realmente em um mundo melhor. A história por trás dessa passagem é complexa, envolve muitos fatores e principalmente os fatores culturais e religiosos, mas a mensagem continua sendo relevante até os dias de hoje. Que você que ouviu essa passagem possa priorizar esta palavra. Você que ouviu essas palavras possam permitir que elas realmente te conduzam a um caminho de paz, de justiça e de verdade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juízo. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes, em outras versões. Olha, amados, guarde essa palavra. Permita que essa palavra gere um fruto em você. Sacrifique pela verdade. Sacrifique-se, renuncie, se posicione, busque a verdade. Compareça ante o Tribunal da Justiça, porque um dia todos nós prestaremos contas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, a sua família, em nome de Jesus.